Graça e paz. Se colocar de pé, por gentileza. Livro de Efésios. Capítulo 5. Efésios, capítulo 5, e o versículo 18. Livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo 18. Irmão, esse mês que passou foi uma luta. Pensa nas provações da enfermidade. Quando estava ruim, caiu de moto. Aí ficou bom, aí a garganta fica ruim. Aí quando a garganta ficando boa, pega bronquite. Mas Deus está na casa. Vai usar o sutil. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o coração ao Senhor. Amém? Se for pentecostal, assenta glorificando o santo nome do Senhor. Bom, para quem não sabe, faz mais ou menos 2 anos que eu faço parte do Ministério Judá. Não estava no começo. E nesses 2 anos, eu tive o privilégio de fazer o discipulado para batismo. E na sala do discipulado existem algumas perguntas que principalmente os jovens têm dúvida. E uma dessas perguntas é acerca do piercing, tatuagem e vinho. Se o Igor deixar um dia, eu vou falar sobre piercing e tatuagem para a juventude. Mas nessa noite eu vou falar sobre vinho na visão bíblica. Porque o vinho na visão bíblica, a visão dela nos confronta. Porque as pessoas têm uma visão sobre o vinho. E esse assunto é um assunto polêmico. Porém, o vinho na visão bíblica confronta a vossa religião. Confronta o vosso achismo. E pasme, confronta até uma pessoa que mede a santidade de outra. Porque uma pessoa pode ter caráter, dom, talento e o caráter. Mas se descobrir que essa pessoa toma uma taça de vinho, a pessoa já mede a santidade da outra. E na visão bíblica, o vinho nos confronta por causa disso. Porque Deus nunca condenou o vinho. O que Deus condena é a embriaguez. Porque o vinho nos confronta.
Porque em Êxodo capítulo 29, versículo 40, quando Deus está explicando para Moisés acerca do ato do sacrifício, Deus fala para Moisés que o sacrifício tem 4 partes. E a última parte, a quarta parte, tinha que trazer vinho. E 1 litro de vinho. E esse vinho tinha que ser derramado no altar. Essa parte do sacrifício é conhecida como libação. Ou seja, fazia parte do sistema sacrificial. O vinho não é elemento que selava a aliança, mas fazia parte. Ou seja, não existia sacrifício sem vinho. Tinha que ter a libação. Sutil, o que é libação? Libação é o ato de oferecer um líquido a uma divindade. Normalmente oferecia azeite e vinho. Porque entendia que no lugar do sacrifício no altar, quando colocava somente o sacrifício não ocupava todo o altar. Mas quando tinha a libação no altar, o derramamento do vinho no altar, o sacrifício se tornava completo. Porque tem gente que oferece o corpo, mas não se derrama no altar. Tem gente que oferece o dom, mas não se derrama no altar. Tem gente que oferece o talento, mas não derrama no altar. Tem gente que tem cargo, mas não se derrama no altar. Tem gente que tem título, mas não se derrama no altar. Tem gente que está na escala, mas não se derrama no altar. Se não tem derramamento no altar, está faltando um sacrifício. Só que Deus está procurando nessa noite pessoas igual o apóstolo Paulo, que ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo 17: eu estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício, sobre o serviço e também sobre a fé. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, apóstolo Paulo fala que ele está sendo derramado como libação, oferecido como libação, ou seja, tem fé, tem serviço, tem sacrifício, mas também tem derramamento na presença dele. Não é apenas ofertar, mas é se derramar no ambiente da oferta. Não é somente pregar, mas é pregar se derramando na presença dele. Não é somente cantar o hino, mas é derramar na presença dele. Alabadacanai, elemerepácia, uma jação seca, uma jação que não derrama nada no altar. Não tem libação, não tem derramamento. E Deus não é Deus de sequidão. Sutil. E se eu estiver me sentindo seco? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, derramamento, se arrepender, então eu ouvirei do alto dos céus e sararei a sua terra. Sabe que Deus está dizendo nessa noite: eu cansei de receber culto com óleo seco. É tempo de derramar lágrima no altar. Meu Deus, Deus está
cenas de ação que derramará lágrima no altar. Libação. Pastor Matias, tinha vinho no altar. Me ajuda a pregar. Olha para o irmão que está do lado e diz assim: o vinho tem que estar no altar. Mais alto, o vinho tem que estar no altar. O vinho tem que estar no altar. Tem que ter a libação no altar. Então o vinho assusta por causa disso. Porque tem gente que não está preparado para entender a simbologia do vinho. Bom, se no Antigo Testamento, no altar do sacrifício, tinha que ter a libação, o vinho tinha que ser derramado. Jesus pega o vinho e no Novo Testamento ele vai transformar em uma nova aliança. Lucas capítulo 22, versículo 20. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Percebe? É derramado em favor de vós. 1 Coríntios 11, 25. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que bebedes em memória de mim. Bom, o vinho não é símbolo de maldição. Biblicamente, o vinho pode simbolizar alegria no coração. Salmo 104, verso 14 e 15. Fazeis crescer a erva para os animais e as plantas para o serviço. Que da terra te o alimento, o vinho que alega o coração do homem, e o azeite que dá o brilho ao rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Além do vinho simbolizar alegria no coração, o vinho também simboliza a bênção de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 13. Ele te amará, Ele te multiplicará, também Ele te abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho e o teu azeite. E sim, o vinho simboliza as bênçãos de Deus. O vinho simboliza também acerca da comunhão nas festas diante de Deus. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Aquele dinheiro que dará por tudo que deseja a tua alma, por bois, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que pedir a tua alma, comer ali perante o Senhor, o teu Deus, e alegra-te, 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 porque o vinho é utilizado para celebração no momento de festa para com Deus. Sabe que o texto bíblico está dizendo que no ambiente que Deus está, é um ambiente de festa. No ambiente de festa existe a mesa, no ambiente da mesa tem que ter vinho, ou seja, o vinho representa a comunhão, o vinho representa intimidade, o vinho representa relacionamento. Sabe que Deus está dizendo: não arranca o vinho da mesa, continua na mesa do relacionamento. O problema é que o vinho é só bênção quando está relacionado, conectado, conjugado com Deus. Se o vinho está no altar, é bênção. Se o vinho está sobre a mesa, é bênção. O problema é quando nós arrancamos o vinho do altar. E quando nós arrancamos o vinho da mesa. Adoração a Ele, a nova aliança, arrancou o vinho do altar, arrancou o vinho da mesa, o vinho se torna maldição. Percebe que vinho sem Deus se torna maldição.
Gênesis capítulo 9. Olha só de que eu vou falar. Noé, homem justo, íntegro, desviava-se do mal. Deus achou graça nele. Deus mandou construir uma arca. Deus abençoou ele demais. Ele, seus 3 filhos, as esposas dos seus filhos e sua esposa, 8 pessoas salvas. Não estava no script, mas só para te... Sabe quanto tipo sanguíneo existe? Os comuns, 8 tipos sanguíneos. Sabe quantas pessoas foi salva na arca? 8. Deus estava cuidando de tudo. Passou o dilúvio. Diz o texto que Noé plantou uma vinha. E no ato que ele plantou da sua vinha, ele tomou. E no ato de tomar, se embriagou. No ato da embriaguez, aí vem a condenação, fica nu. No ato da nudez, seus filhos veio. Um dos seus filhos, canse, não foge a minha memória, começou a fazer fofoca da nudez do seu pai. Percebe então que sem Deus o vinho pode se tornar maldição. Aconteceu com Ló. No capítulo 19. Depois que ele se afasta de Abraão, olhou para as campinas verdejantes. Resultado: Sodoma e Gomorra. Agora se isola, vai para o alto das cavernas. Está com as suas filhas. As suas filhas vão lá e dá um pouco de vinho para ele. Ele bebe, fica embriagado e não se assusta, está escrito. Se relacionou com as suas próprias filhas. Sim, vinho sem Deus leva à destruição. Vinho sem Deus leva a escândalos. Vinho sem Deus, ele leva o lamaçal do pecado. Mas todavia, se o vinho estiver no altar, se o vinho estiver no altar, fala sobre derramamento completo diante da presença do Eterno. Porque o altar, no hebraico, significa lugar de perca. No grego, significa lugar de sacrifício. Em latim, significa lugar elevado. Pastor, se o vinho estiver no altar, toda vez que eu pensar em usar esse vinho, no sentido de não adorar Ele, exaltar Ele, o altar me faz perder. Toda vez que eu tentar consumir o vinho, o meu bel prazer, o altar me faz sacrificar.
Mas não tem problema. Porque se o vinho estiver no altar, estiver um derramamento, ainda que eu perca, ainda que eu me sacrifique, o altar me leva para perto dele. Eu vou liberar a palavra de Deus com a geração. Que você está quase arrancando o vinho do altar. Só que Deus está dizendo: minha filha, não arranca o vinho do altar. Ainda que você perca tudo, ainda que você sacrifique os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você mais desejou, ainda que você sacrifique esse relacionamento que não convém, mas se derrama no meu altar, porque eu vou te levar para o ambiente da promessa. Estava no altar. Só que tem gente, pastor Matias, que está arrancando o vinho da mesa. E se existe um lugar que Jesus Cristo gosta de tomar vinho, é na mesa. Percebe que em João capítulo 2, nas bodas do casamento, o vinho se acaba. Só que aqui, me permita usar uma aplicação. Como é que o vinho acabou? Esse vinho tem um simbolismo de alegria. Por que a alegria se acabou? Tem alegria de muitas pessoas acabando. As pessoas estão dentro da casa de Deus, não tem mais alegria em adorar, não tem mais alegria em fazer a obra, não tem mais alegria em servir a Ele. Por quê? Porque está arrancando o vinho da mesa. O vinho na mesa representa o lugar que mostra a graça de Deus. E ainda que o vinho tenta me dominar, a mesa da graça não me permite eu me embriagar. Se tu não entende, eu te explico. O Pedro estava na mesa da Santa Ceia, tinha vinho na mesa, mas Satanás tomou a boca de Pedro. Satanás tentou embriagar Pedro, mas o vinho ainda estava na mesa. E como o vinho ainda estava na mesa, Jesus não permitiu que Pedro viesse e embriagasse as coisas de Satanás. O único problema é quando arrancamos o vinho de fato da mesa. Judas já havia tirado o vinho da mesa. Sutil, porque Jesus não fez nada? Porque o vinho já não estava mais lá. E o único prazer de Jesus é tomar o vinho na mesa. Quando acontece esse tipo de coisas, Jesus perde a alegria de tomar vinho na mesa. Porque a alegria de Jesus é tomar vinho contigo na mesa. Abre aí Mateus 26, verso 29. Mateus capítulo 26, versículo 29. Jesus constituiu a ceia com vinho.
algumas coisas vai acontecer naquela ceia. Jesus fala sobre Judas, fala sobre Pedro, fala sobre a sua morte. Porém, a partir daquele momento, a alegria de Jesus de tomar ceia, vinho na mesa, acaba. E o mesmo vai dizer: mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto. Se não tem ninguém na mesa, não tem por que eu beber. Não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei um vinho novo convosco no reino do meu Pai. A alegria de Jesus de tomar vinho vai voltar. Mas só quando acontecer, João capítulo 14, não se turba o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Vai estar sobre a mesa, e quem vai servir um vinho novo, vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu. A alegria vai ser completa, porque lá não vai ter morte, lá não vai ter choro. Lavada candarai, ele passa. Alabada cante o comandarai. A alegria de Jesus é na mesa, 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 é na mesa. Se coloca em pé. Escuta. Quando não tem mais vinho no altar, não tem na mesa, o vinho desce para o coração. E quando desce para o coração, está falando acerca de domínio. E o texto diz: não embriagueis com o vinho. Se embriagou, Fabrício, é porque não tem domínio. E tudo aquilo que você não tem domínio acaba transformando em vinho na sua vida.